Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos estudar sobre uma habilidade muito importante: reconhecer as diferentes representações de um número racional. Essa habilidade é descrita como sendo o descritor 21 na apostila da prova SAEB, antigamente conhecida como Prova Brasil. Essa habilidade é possível que vocês já tenham estudado conteúdos em anos anteriores que exploraram esse conhecimento, essa habilidade. Mas agora nós temos a oportunidade de retomar o estudo de assuntos que abordam, que requerem essa habilidade, e nós poderemos então aprofundar o nosso conhecimento, relembrá-lo e podemos também aprimorá-lo. A primeira questão que vamos considerar é a questão da apostila, a questão 243, que diz o seguinte: o valor decimal de 1/2 é... Ora, eu tenho aqui um número escrito na forma de fração e devo obter o valor decimal desse número. Como se faz isso? Dividindo o numerador pelo denominador, no caso 1 dividido por 2. Como 1 é menor do que 2, então colocamos um zero no quociente com uma vírgula, acrescentamos um zero ao lado do 1, formamos então o número 10. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, resta 0. Portanto, o valor decimal da fração 1/2 é 0,5. Veja que um número na forma de fração pode ser escrito na forma decimal. 1/2 é igual a 0,5. E se tivéssemos um número na forma decimal, por exemplo 0,5, podemos escrevê-lo na forma de fração. Aqui nós podemos escrever o algarismo significativo 5 como sendo o numerador de uma fração. Como eu tenho aqui apenas uma casa decimal depois da vírgula, então eu coloco aqui o número 1 e coloco apenas um zero. Ou seja, 0,5 é 5 décimos. Mas eu não tenho aqui um meio. Sim, mas se essa fração for simplificada dividindo o numerador por 5 e o denominador por 5, vamos obter então 5 dividido por 5, 1, e 10 dividido por 5, 2. Então, se tivermos fração, podemos converter para a forma decimal, podemos escrever o valor dessa fração na forma decimal, e se tivermos um número na forma decimal, podemos escrevê-lo na forma de fração. A próxima questão, questão 244. No painel de um carro, o medidor de combustível registra a quantidade de gasolina ainda disponível no tanque, como mostra a ilustração abaixo. Está difícil hoje deixar um tanque de um carro cheio de gasolina, com o preço que a gasolina está. Bem, o número decimal que corresponde à parte do tanque que se encontra ocupada com combustível é... Bem, o ponteiro aqui está marcando 3/4. Essa é a parte do tanque ocupada por combustível. Então, está com 3/4 de combustível. O número decimal que corresponde à parte do tanque que se encontra ocupada é
Quer dizer, novamente vamos transformar 3/4, que está escrito na forma de fração, em um número decimal. Para isso, dividimos 3 por 4. Como 3 é menor do que 4, colocamos um zero no quociente, com uma vírgula, e colocamos um zero ao lado de 3, formando o número 30. 30 dividido por 4 dá 7. Dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Para 30, resto 2. Se quisermos prosseguir com a conta, acrescentamos um zero ao lado do 2, formando o número 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, resto 0. Portanto, de novo, a opção D, 0,75. 3/4 é igual a 0,75, ou 75 centésimos. Veja que se quiséssemos escrever 0,75, se quiséssemos voltar para 3/4, os números racionais permitem isso. Se ele está escrito na forma de fração, nós podemos escrevê-lo na forma decimal. Se estiver na forma decimal, podemos convertê-lo em fração. Como, nesse caso aqui, escrevemos 75 como numerador de uma fração, colocamos o traço de fração, o número 1. E como aqui tem duas casas decimais, depois da vírgula duas casas, então colocamos dois zeros. Então 0,75 é 75 centésimos. Veja que esses dois números, 75 e 100, ambos podem ser divisíveis por 5. Vamos simplificar essa fração dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número. 75 dividido por 5 dá 15. 100 dividido por 5 dá 20. Temos agora uma fração equivalente, 15 vinteavos, mas essa fração ainda pode ser simplificada por 5 novamente. (15 por 5) vamos obter 3. E 20 por 5, 4. Portanto, se de 3/4 levamos para 0,75, de 0,75 nós obtemos a fração irredutível 3/4. A próxima questão, questão 245. A fração 3/2 corresponde a... Então, novamente, vamos dividir o numerador 3 pelo denominador 2. Como 3 é maior do que 2, é possível fazer a operação sem colocar zero no quociente inicialmente. Já fazemos direto. 3 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2 para 3, resta 1. Para prosseguirmos a conta, como o número 1 é menor do que 2, colocamos uma vírgula no quociente depois do número 1 e acrescentamos um zero ao lado do 1 aqui no resto, formando o número 10. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10 para 10, resto 0. Portanto, percebemos aqui que a fração 3/2 é igual ao número decimal 1,5. Portanto, a opção aqui é a opção B.
E se tivéssemos 1,5 e quiséssemos escrever esse número como fração? Então escrevemos o número sem a vírgula, 15, traço de fração, número 1, e verificamos que depois da vírgula tem apenas uma casa decimal, então colocamos um zero. 15 décimos. Tanto faz 3 meios, como 1,5, como 15 décimos. Essa fração pode ser simplificada, pode ser reduzida, podemos dividi-la por 5, tanto o numerador como o denominador. 15 dividido por 5, 3. 10 dividido por 5, 2. Então, se de 3 meios fomos para 1,5, de 1,5 podemos voltar para 3 meios. Então, um número racional pode ser escrito tanto na forma de fração como na forma decimal. A próxima questão, a questão 246. Temos aqui um número na forma decimal, 0,075. E queremos então achar uma fração que o represente. Então, 0,075, quer dizer, melhor, 0,075. Então podemos transformá-lo em fração como? Escrevemos esse número 75 com os algarismos significativos como numerador. Colocamos 1 seguido de quantos zeros? Depois da vírgula temos 1, 2, 3 casas decimais. Então colocamos 3 zeros. Temos então aqui 75 milionésimos. Essa fração pode ser simplificada dividindo por 5, tanto o numerador como o denominador. 75 dividido por 5, conforme já vimos, dá 15. E 1000 dividido por 5 dá 200. Então temos aqui 15 200avos, mas é uma fração que também pode ser simplificada. Podemos dividir 15 por 5, e dá 3. E o denominador aqui, vamos dividir também por 5. 200 dividido por 5 dá 40. Temos aqui agora uma fração irredutível. Portanto, esse número 0,075 é igual a 3/40. Portanto, a opção B. E, só para relembrar, a questão 247 traz uma dízima periódica, que é um número que tem infinitas casas decimais, mas organizadas em período. Esse tipo de número também é um número racional, e todo número racional pode ser escrito na forma de fração. Então, esse número 2,55. Temos aqui infinito 5. Como é um número racional, todo número racional pode ser escrito na forma de fração. Uma forma prática de fazermos isso é: primeiro começamos com o denominador. Verificamos que o período é formado por apenas um algarismo, apenas o 5. Então colocamos aqui apenas um 9.
Entre a vírgula e o primeiro período não há nenhum número, então aqui não colocamos nenhum zero após o 9. E no numerador, vamos formar um número com os algarismos que estão antes do primeiro período, juntando eles com o algarismo ou os algarismos do primeiro período. Então, com isso, nós formamos o número 25. Pegamos o primeiro período e os algarismos que estão antes dele e formamos um número, menos um número formado pelos algarismos antes do primeiro período, então menos 2. 25 menos 2, 23 números. Então, esse número, na forma decimal, uma dízima periódica, embora tenha infinitas casas decimais, mas ele pode ser convertido numa fração. A fração geratriz dele é essa aqui. Por quê? Porque ele é um número racional, e todo número racional pode ser escrito na forma de fração. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desta videoaula. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.